Uma tragédia enorme, os terremotos que aconteceram na Venezuela, realmente muito triste, mais de 3.000 pessoas já mortas, já segundo as estatísticas oficiais, ainda tem muita gente desaparecida, então esse número ainda pode subir muito, infelizmente. Meus sentimentos a todos aí envolvidos nisso daí. Agora, uma coisa tem chamado a atenção nos vídeos que estão saindo lá da Venezuela. Muitos prédios parecem que foram construídos de maneira precária, com materiais indevidos e coisa e tal, principalmente prédios populares criados pelo governo, né? E eu vou te falar um negócio, o pessoal na Venezuela descobriu agora que o governo não serve para nada para fazer isso, né? Aqui no Brasil não precisa nem de terremoto, aqui já teve vários casos de prédios do Minha Casa Minha Vida interditados meses após serem entregues porque rachava tudo, coisa e tal, coisas feitas de qualquer jeito, porque lembra, quando você tem um prédio, digamos, normal, uma relação comercial normal, o cliente é você está pagando pelo apartamento, né? O construtor, então, ele quer fazer um bom prédio porque ele sabe que se ele fizer um prédio ruim e aquilo cair, duas coisas. Primeiro, que você não vai comprar mais com ele. Segundo, que ninguém mais vai comprar com ele porque, né, ele caiu o prédio, né? E terceiro, que você pode processar ele nessa história, né? Então, ou seja, você tem interesse em fazer isso. Quando é prédio do governo, não tem isso. O cara que recebe um apartamento no Minha Casa Minha Vida, ele não escolheu aquele apartamento, ele foi premiado com aquele apartamento. Então, ele não é cliente. Então, a construtora não está nem aí. E aí acaba acontecendo essas tragédias desse jeito, né? É lógico, outros fatores também contribuíram lá, a geografia lá da Venezuela, né? A situação sísmica lá da Venezuela é mais séria que no Brasil. Mas o ponto central é esse, muita coisa errada. Tem aqui umas imagens aqui que parece realmente que a coisa é uma espuma, tá vendo? É isopor. Parece que usaram isopor dentro das colunas aqui, segundo diz o cara aqui. É o famoso tofu drag que o pessoal usa lá na China também, usaram na Venezuela também, típico de construção estatal, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de julho de 2026, às 9 da noite, e essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Caliboys, o Senhor do Pântano e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, os venezuelanos estão chateados com o governo porque os prédios públicos que colapsaram com o terremoto foram mal construídos, né? É realmente uma tragédia enorme aqui. Você vê, isso aqui eles chamam de desabamento panqueca aqui. Uma laje cai em cima da outra, e isso é a maior tragédia possível para matar pessoas, que se estiver no meio ali você não tem para onde sair, né? Aliás, esse método de construção com lajes, que é muito típico aqui do Brasil e coisa e tal, toda casa no Brasil o pessoal faz laje e coisa e tal, não é recomendado para lugares que tem terremotos, tá? Aqui nos Estados Unidos é raríssimo você ter casa com laje, simplesmente não se faz laje aqui nos Estados Unidos. Se parar para pensar sobre o risco de um terremoto, é a melhor coisa, né? Um terremoto ou uma tempestade, um vendaval, ter um bloco de concreto em cima de você não é a melhor alternativa realmente, né? Bom, aqui, ó, as torres altas que estavam entre as montanhas e o mar eram uma declaração deliberada, construída pelo presidente socialista da Venezuela, Hugo Chávez, como uma promessa de dar casa para os pobres, né? Casa digna para os pobres. Então, muitos daqueles prédios que você viram desabando ali em Lagoaíra, né, foi justamente a região mais atingida ali, entre as montanhas de Caracas e o mar, era justamente o Minha Casa Minha Vida lá do Hugo Chávez, né? E agora, enquanto buscam coisas entre os escombros dos edifícios depois do terremoto, muitos moradores dirigiram sua raiva ao governo, né, sua revolta contra o governo, e o acusam de construir apartamentos sem qualidade para obter benefícios políticos. É o que eu falo para vocês. É o grande mal do socialismo, né? O cara promete apartamento, mas qual que é o incentivo nesse caso? O incentivo é fazer o apartamento mais merda possível, porque tu quer voto na verdade. Tu não quer dar um apartamento de qualidade, tu quer que o idiota vote em você. Aí você constrói o apartamento mais barato possível para tu fazer um monte de apartamento baratinho para você ter um monte de voto. Ah, mas vai ter um apartamento ou outro que vai cair. Ah, mas aí se você fala, você culpa a construtora, diz que o problema é do construtor, o construtor que fez errado. O problema é o incentivo tem que estar alinhado, por isso que você tem que comprar o apartamento. Essa ideia de governo dar apartamento dá errado sempre, sempre sai merda, né? E lembra,
Quando o governo faz o apartamento, ele não faz de graça. Essa ideia de que o apartamento é de graça, não, não é de graça. O apartamento custou dinheiro, custou muito dinheiro no final das contas, né? E muita gente, você pode falar assim, ah, mas quem ganhou o apartamento se deu bem, porque né, teve imposto roubado, mas acabou ganhando o apartamento, então se deu bem, né? É verdade. Mas já para pensar, os outros pobres que só tiveram dinheiro roubado via impostos e não receberam apartamento, pois é, dar apartamento, dar Minha Casa Minha Vida, qualquer estímulo desse tipo para a população é absurdo, é totalmente sem sentido, é uma ineficiência econômica óbvia, né? E gera esse problema do incentivo trocado, né? Alguns dos gigantescos edifícios onde viviam milhares de pessoas se desabaram, né, e deixaram um vale de poeira e destruição. Casas em um grande conjunto habitacional que leva o nome de Hugo Chávez desmoronaram como coisas de brinquedo, como de papel, né? Algumas se incendiaram. Caramba, que absurdo. A devastação levantou questionamentos sobre o papel do governo na perda de tantas vidas, né? E nas estruturas que os especialistas dizem que a construção haviam avisado que poderiam não resistir a um terremoto de grande magnitude. Ou seja, quando o Hugo Chávez fez esses apartamentos, ele sabia, todo mundo sabe que a Venezuela tem terremoto, né? Diferente do Brasil, que raramente tem alguma coisa desse tipo. Na Venezuela já se sabia que tinha terremoto, mas aí, de novo, entra o caso do socialista, o socialista quer o voto da pessoa. Então ele está pouco se lixando, se depois vai ter um terremoto, mas vai ter um terremoto lá na frente, a gente não sabe quando é que vai ter o terremoto, a eleição é mês que vem. Então eu quero o voto dessa galera otária, né? E é isso que acontece com o Lula também, né? Então constrói um monte de porcaria. Aqui eles estão falando sobre a razão para tantos prédios desabarem nos terremotos da Venezuela e por que os prédios desabaram, coisa e tal. E o que eles estão colocando aqui justamente é um fator, né? Lógico, teve também problemas sísmicos, né, do local, isso a gente já sabia, mas um desses pontos é falhas na construção civil. Falhas na construção civil de prédios de governo, de prédios do Minha Casa Minha Vida deles lá, né, que acabaram causando a morte de muitas pessoas. As pessoas ficaram sem a casa e muitas morreram, né? Muito triste isso daqui. E é o que eu falo para vocês, o estímulo é o que dirige todo mundo, não tem essa. Por isso que no Minha Casa Minha Vida é a mesma coisa, que o Lula quer fazer o máximo de apartamentinho de merda que puder, porque no final das contas, né, meio que foda-se, né? Depois vai ter rachadura, depois não vai servir para nada e coisa e tal. A pessoa que ganhou o apartamento tá feliz da vida, vai votar no Lula de novo, né? Vai fazer o L outra vez, vai foder o resto do Brasil inteiro fazendo o L de novo, né? E vários casos desses de má qualidade de construção. Por quê? Porque o cliente não é a pessoa que está morando lá, o cliente é o político. Cliente é quem dá o dinheiro sempre. Se o dinheiro para a construtora está vindo do político, o cliente é o político. E o que o político quer? O político quer o maior número possível de apartamentos de merda para poder ganhar voto, porque cada apartamentinho é um votinho que ele ganha. Então, para ele, o incentivo dele é esse. Então, o construtor vai naturalmente fazer isso, vai fazer um prédio de merda, de bosta, mas quanto mais casinhas, melhor, quanto mais prédiozinhos, melhor, porque justamente é mais voto para o político de merda, né? Aí quando acontece uma tragédia como um terremoto desse, né, você vê o resultado disso daí. Por isso que eu falo, devia ser proibido o governo mexer com o negócio de habitação. Habitação é uma coisa muito séria, uma coisa muito complicada, é uma necessidade humana vital. Devia proibir o governo de mexer com isso, porque onde o governo entra tem corrupção, tem roubalheira, tem escolhas mal feitas, tem porcaria, tem um monte de merda sendo feita e acaba matando as pessoas. Olha quanta gente na Venezuela morreu porque o governo da Venezuela se meteu a fazer moradia popular para o povo, né? Aí você pode falar assim, Peter, mas também tem prédio particular de empresa, de construtora que cai também. Tem, é verdade. Aqui, ó, lembra do Palace 2 no Rio de Janeiro? Foi um dos exemplos só, tá? Teve vários exemplos no Brasil de prédios que não eram prédios de governo. O Palace 2 era um apartamento até de classe média alta, né? Eu não sei, não lembro mais. Já faz um tempo isso daqui, né? Foi 1990 isso? Quando é que foi esse negócio, né? 98. Né, realmente uma tragédia isso, né? Um prédio na Barra, no Rio de Janeiro, um prédio de luxo, um prédio bom, assim, um prédio de boa qualidade, de repente desabou o prédio completamente, não teve nada, não teve terremoto, não teve nada, o prédio desabou. Aí depois descobriram que o problema foi cálculo do engenheiro, o engenheiro fez o cálculo errado, botou colunas muito menores do que deveria, acharam outras coisas também, que não foi usada a areia correta, não sei o que lá, mas esse tipo de coisa. Sempre que você constrói um prédio, você bota uma margem de segurança, porque sempre vai ter uma areia que não é a ideal, sempre vai ter o peão lá que fez uma mistura errada, sempre vai ter algum problema a mais, né?
O grande erro nesse caso é do engenheiro que calculou errado o tamanho da coluna lá, né? Mas, de qualquer forma, olha o que aconteceu. O Najinarras foi preso, né? E a construtora dele faliu. Ninguém mais comprava apartamento do Najinarras. Por quê? Lógico, o cara construiu. Najinarras era o nome do empresário que era o dono da construtora que construiu esse prédio e que acabou, né? Ele teve que pagar a indenização para todo mundo. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O governo, você se fudeu, meu amigo. Minha Casa Minha Vida, já teve Minha Casa Minha Vida que foi invadido por bandidos e os moradores ficaram, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, perdeu. O bandido foi lá e tomou e acabou. Quando é um prédio particular, quando é um prédio privado, né, o cara vai lá e processa a construtora, processa o cara que construiu o prédio, vai na justiça, busca os direitos, né, porque realmente o cara construiu um prédio mal feito, teve um erro dele lá de construção, ele tem que pagar por isso. O governo não, meu amigo. O governo, você pode até entrar na justiça, mas vai enrolar pra caramba. Se receber alguma coisa, vai receber em precatório lá na frente. Esquece. O governo, ele se coloca como... Ah, não, mas a gente estava tentando ajudar. Desculpa, estávamos só tentando ajudar e não sei o que lá. E acabou matando as pessoas. Foi o que aconteceu na Venezuela, né? Um monte de gente morreu aqui nesses programas Minha Casa Minha Vida do Maduro lá na Venezuela, né? Uma tragédia só isso daqui. É o que eu falo, habitação é importante demais para deixar na mão de político. O governo não pode mexer com habitação, só faz merda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.